Nos últimos vídeos, a gente discutiu a diferença entre ensino e educação e depois o que significa o fato da educação ser política. Alguém pode dizer, isso é tudo muito bonito, é muito interessante, mas se eu sou um professor ou professora de ciências, física, química, biologia ou matemática, como que eu posso fazer uma educação política? Não são coisas muito diferentes. O físico está falando de movimento, teoria eletromagnética, o biólogo vai estar falando sobre células, seres vivos, animais, plantas. Como que entra a cidadania? Cidadania e política são tipicamente temas dos humanos entre eles mesmos. É um tema da sociologia, da história, da filosofia, mas e o que a física tem a ver com cidadania? O que a física tem a ver com política? Esse é um dos temas pelos quais eu sou mais apaixonado. Eu gosto muito de pesquisar sobre história, filosofia e sociologia da ciência, e principalmente existem alguns sociólogos e filósofos contemporâneos que discutem em profundidade a relação entre ciência e política, ou entre ciência e sociedade. O fato é, hoje nós vivemos em uma sociedade em que natureza e sociedade estão profundamente hibridizados. A professora Sheila Jasanoff, por exemplo, fala em termos de coprodução. Natureza e sociedade, ou natureza e ciência e formas de governabilidade são construídos de forma conjunta. O que isso quer dizer? A maneira como nós praticamos a ciência, a maneira como nós produzimos conhecimento, afeta diretamente a ordem política. E, simetricamente, a ordem política acaba impactando também a produção científica. Para a gente pensar em alguns exemplos. Existem hoje legislações que são produções sociais, políticas, tipicamente humanas, que protegem a camada de ozônio, que tentam fazer com que não haja um aumento nos buracos da camada de ozônio, que é um elemento da natureza. Então nós temos um aparato político protegendo um elemento da natureza. Por outro lado, a gente viu recentemente na pandemia um vírus, que é um objeto, um elemento da natureza, impactando a economia, sendo objeto de disputa política, sendo colocado dentro do debate do cenário nacional e internacional sobre gestão, sobre valores e uma série de questões que são tipicamente sociais. Então nós vivemos um coletivo hibridizado. A ciência faz parte da nossa sociedade. Ela faz parte da forma como nós nos alimentamos, como nós nos transportamos, como nós trabalhamos, da saúde, enfim, em todas as áreas da nossa vida, hoje nós encontramos o discurso dos especialistas presente. Então isso tem uma implicação política muito concreta, lembrando que política dá a ideia da cidade, do coletivo, e vice-versa, o coletivo afeta como essa ciência acontece. Portanto, se hoje em dia nós queremos exercitar a nossa cidadania de forma plena, ou seja, realmente se engajar no debate público, tomar decisões, tensionar esse debate, agir, fazer medidas concretas, a gente precisa entender o papel da ciência nessa sociedade. A gente precisa entender como que a comunidade científica e como os resultados da prática científica afetam essa sociedade. Portanto, a educação em ciências, o ensino de física, de química, de biologia e o ensino de matemática, eles são fundamentais para que o cidadão entenda o que é a ciência, entenda o papel da ciência na sociedade, as relações entre ciência, sociedade e tecnologia. Ao entender essas questões, ao entender o que a gente chama de natureza da ciência, natureza do conhecimento científico e as relações com sociedade e tecnologia, ele estará mais habilitado para entender os problemas contemporâneos, se posicionar sobre tais problemas e agir diante deles. Fica muito difícil se mover politicamente, se mover na cidade, no coletivo, se a gente não entende o papel da ciência na sociedade. Então, lembrando, resgatando o conceito de ensino educativo, se nós temos esse compromisso cidadão, o que o professor ou a professora de ciências podem fazer é, enquanto apresenta a instrução, o tópico da sua aula,
MRU, MRUV, teoria eletromagnética, ao mesmo tempo discute natureza da ciência, a evolução histórica da ciência, a relação da ciência com a sociedade. E isso faz com que o aluno aprenda tanto o tópico específico, o conteúdo disciplinar, mas entenda também sobre o funcionamento da ciência e possa, então, refletir sobre o cenário contemporâneo e se posicionar melhor frente ao que nós temos experienciado e vivido hoje. Ao trazer as discussões históricas, sociais, filosóficas sobre a ciência para a aula de ciência, a gente viabiliza a formação desse cidadão que entende a ciência e age dentro da sociedade. Então, é sim possível uma educação científica política e cidadã no sentido de preparar esses sujeitos para agir na coletividade.